Pronto, vamos lá? Vamos começar? Irmão, se eu estava com raiva do inferno, agora eu estou vezes 2, irmão. Tem mais alguém comigo? Então vamos começar no começo, vamos lá. O tema da mensagem de hoje é: você não está sozinho. Você pode repetir isso em nome de Jesus? Diga: eu não estou sozinho, irmão. O que eu quero compartilhar com você é que o entendimento dessa verdade deveria ser suficiente para nós, para que nada, nenhuma circunstância ou qualquer coisa que se levante tirasse a nossa alegria. Por quê? Porque se Deus está dizendo que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, essa garantia faz com que qualquer outra garantia ela seja muito menor. A garantia de que Deus está comigo faz com que a garantia que eu tenho na minha estabilidade financeira não se compare com a ideia de que o Deus que provê todas as coisas está comigo, apesar do meu saldo na conta bancária. A garantia de que Deus está comigo todos os dias deve fazer com que eu confie muito mais no poder de Isaías 53 do que num diagnóstico médico. A garantia de que Deus está comigo todos os dias deve fazer com que eu entenda e eu creia que o meu silêncio diante de toda a retaliação é muito mais poderoso do que eu tentar me justificar, porque o justo não se justifica. Por quê? Porque eu tenho uma garantia: Deus está comigo todos os dias. Entenda isso em nome de Jesus. Salmos 121 está dizendo: eu levanto os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? No contexto em que o salmista está declarando isso, entenda isso, irmão. Ele não está dizendo que não haviam opções para que ele buscasse socorro, porque naquela época do alto dos montes existiam imagens de outros deuses. Então as pessoas que acreditavam em outros deuses, quando olhavam para o alto dos montes e viam aquelas imagens, buscavam neles socorro. Agora o salmista está dizendo: eu levanto meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? Ele não está dizendo, irmão, que ele busca a Deus por falta de opção. Ele está dizendo que ele busca a Deus porque é a única opção, é a única garantia que eu tenho. Ele está dizendo: olha, quando eu levanto os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Eu sei de onde vem. Vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não descansará enquanto Ele me guarda. E Ele vai dizendo: e olha, o meu socorro vem do Senhor, e Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta. O Senhor é o meu protetor, e como sombra que protege, Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite, porque o Senhor me protegerá de todo mal. Tem alguém que pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor protegerá a minha entrada e a minha saída, desde agora para sempre. Mateus 28, 20, olha a declaração que Jesus faz para nós. Ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, em nome de Jesus, é que quando essa declaração se torna uma convicção, a gente não tem mais nenhum medo, por mais que tudo pareça incerto. Estava conversando com Kezinha essa semana, e ela falou: amor, que loucura, quantas vezes a gente já mudou de casa nos últimos, 7 anos. Tem momentos em que a gente parecia que Deus ia estabilizar tudo, e Deus chamava para um novo desafio. Você não fica assustado com isso? Eu falei: amor, eu não me assusto por uma única certeza: por mais que eu não compreenda, não significa que seja incerto. Por mais que eu não tenha um mapa e eu não saiba para onde Deus está me levando especificamente, eu sei que tudo aquilo que Ele me leva a viver não é incerto. Por quê? Porque eu tenho uma garantia: Ele estará comigo todos os dias. Irmão, essa garantia significa que quando você estava no altar, Deus estava lá também. Quando você chegou na primeira noite na tua casa, Deus estava lá também. Quando seus filhos nasceram naquela sala de parto, Deus estava lá também. Quando a primeira notícia ruim chegou para você, Deus estava lá também. Quando um diagnóstico chegou e ele tentou desestabilizar a tua alegria, Deus estava lá também. O que Deus está dizendo é o seguinte: por mais que nem sempre você me perceba, isso não significa que eu não esteja sempre lá. A grande verdade, irmão, é que às vezes a gente pergunta por que Deus parou de falar com a gente.
E eu lembro que logo assim que eu cheguei aqui na igreja, eu preguei na série Ordem. E a mensagem que Deus falou comigo é que antes da gente liberar ordens a respeito das realidades ao nosso redor, a gente tem que dar ordem para as vozes dentro de nós. Você sabe por quê? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas aqui na América a gente ouve mais rádio do que no Brasil. Pelo menos eu tenho essa impressão. Mais alguém ouve rádio aqui ou não? Não, só eu, ok. E mais 3 pessoas. Aqui eu ouço rádio, irmão, preciso aprender inglês, então eu estou toda hora botando na rádio, tentando ouvir o que os caras estão falando. E uma coisa interessante, existem milhares de frequências de rádio disponíveis, mas eu só consigo ouvir uma, e é justamente aquela em que eu sintonizo. E às vezes a gente está dizendo que Deus não fala com a gente, mas muitas vezes o que você chama de silêncio de Deus pode ser falta de sintonia. E a gente está dizendo, Deus não fala mais comigo. E Deus está falando, não, você precisa se comunicar, se conectar à minha estação. Tem alguém que está comigo, amém? Tem muitas vezes que a gente fala, não, Deus não está comigo nessa temporada, nesse desafio. E Deus está falando, não, eu continuo com você. Você que ainda não percebeu a minha presença. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas isso não significa que Ele se manifeste em todos os lugares também. Eu lembro que eu li um livro do Philip Yancey e ele falou que ele ouviu falar de uma mulher que ela revolucionou uma prisão na África do Sul. E ele falou, eu quero conhecer essa mulher. Era a penitenciária mais violenta, eram os maiores índices de morte que existiam na África do Sul. E chamaram então essa mulher, eles não tinham mais o que fazer, e ela tinha um programa baseado no amor. Ela acreditava que o amor transformava culturas. Então chamaram ela e falaram, olha, se você quiser tentar, a gente já tentou de tudo aqui. Se você quiser tentar, você pode tentar implantar o teu programa. E ela implantou, e à medida que aquele programa foi tomando forma dentro daquele lugar, o número de mortes foi diminuindo, o número de violência foi diminuindo. E o Philip Yancey, ele viajou para conhecer essa mulher. E ele chegou para ela e falou assim, me diz o que você fez para mudar uma cultura tão forte. Um lugar onde só havia violência, agora é marcado pelos menores índices de violência de toda uma nação. E a resposta dela acho que tem muito a ver com o que Deus quer fazer nas nossas casas. Ela disse, sabe, a verdade é que Deus sempre esteve lá. Eu só precisei torná-lo visível. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Por mais que em algumas estações a gente ache que está sozinho, Deus está falando, ei filho, você só precisa perceber que eu estou com você todos os dias da tua vida. Nos teus piores momentos eu estava lá. Vamos, gente, vamos. Nos teus melhores momentos eu estava lá. Eu quero compartilhar 4 chaves com você para que a gente possa, em nome de Jesus, viver mais constante e com menos dúvidas, mais convicto e com menos inquietações, mais seguro em relação ao que Jesus já declarou e menos ansioso a respeito daquilo que parece incerto. Sabe, a gente tem que entender o valor que a gente tem em estar onde a gente está. Irmão, nós somos uma igreja imigrante. Nós estamos aqui numa cultura diferente. Nós estamos aqui rompendo em meio a circunstâncias completamente adversas. E para você estar aqui, você teve que romper barreiras como imigração, barreiras como a língua, como a cultura, a ausência da tua família. E eu preciso que você entenda que de todos os lugares que você poderia estar, você na posição de imigrante é alguém que precisa mais ter essa convicção de que não tem a ver com o lugar que você está, mas com Deus que em você habita. Porque senão qualquer lei migratória vai tirar a tua paz, senão qualquer mudança no mercado financeiro vai tirar a tua alegria, senão qualquer instabilidade na tua família que ficou no Brasil pode roubar de você a alegria do que Deus já está fazendo aqui hoje. E eu quero liberar algumas chaves para que a gente seja mais constante. Você está comigo? Amém? A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, é que não tem a ver com o lugar, tem a ver com a pessoa. E a nossa segurança é uma pessoa, se chama Jesus. Não tem a ver com o lugar que eu estou, mas tem a ver com quem está comigo. Preste atenção nisso. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém, mas eu me assustei quando eu vi a primeira vez, e me assusta ainda mais ver que isso é cada vez mais frequente.
Pessoas que vieram para cá em busca do sonho americano. Quantos estão aqui vieram por conta do American Dream? De verdade. Pastor, o que é o sonho americano? Vou te explicar, irmão. É uma terra próspera, cheia de oportunidades, em que eu posso criar meus filhos sem violência. É um lugar onde eu posso florescer e frutificar com liberdade. Quantos aqui vieram para esse lugar em busca do sonho americano? Agora, sabe o que é louco, irmão? Eu tenho percebido que algumas pessoas na terra dos sonhos pararam de sonhar. Algumas pessoas na terra dos sonhos deixaram de sonhar. E você sabe por que isso acontece? Eu vou te explicar, irmão. Porque estar no lugar dos sonhos só nos dá uma certeza: nunca foi sobre o lugar. Porque comprar a casa dos sonhos só nos dá uma certeza: nunca foi sobre o que se pode comprar. Porque dirigir o carro dos sonhos só nos dá uma certeza: nunca foi sobre o que se pode financiar. Para alguns aqui, cara, talvez o que Deus te trouxe para você perceber é que não tem a ver com os lugares onde você vai, mas quem está com você lá. A verdade, mano, é que o céu é um lugar, Murilo, onde eu quero estar por uma simples verdade: Deus está lá. E quando eu entendo isso, qualquer lugar com Deus se torna céu, como qualquer lugar sem Ele se torna vazio também. Por que a gente quer ir para o céu? Porque existe uma declaração: Deus diz que está sentado no trono e Ele está esperando a gente ir lá. Por que Deus fala, traga as realidades do céu para a terra? Porque eu sei que aonde Deus está, as realidades do seu reino se manifestam também. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, ensina para a gente a oração, ensina uma oração que a gente possa trazer as realidades do céu para a terra. Eu imagino que eles esperavam uma oração que fosse muito profunda e talvez muito complexa, e Jesus, ele faz uma oração simples, mas carregada de chaves que trazem os céus para a terra. E uma dessas chaves que Jesus compartilha na sua oração é: que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. O que Jesus está estabelecendo é um princípio simples: aonde chega o reino do meu Pai, as realidades desse reino chegam também. Então, quando o reino do meu Pai chega na minha casa, não importa onde o meu lar foi fixado, importa quem enche aquele lugar. Se o reino do meu Pai chegou na minha casa, irmão, não tem doenças no reino do meu Pai, não vai ter doenças na minha casa também. Não tem falta de recursos no reino do meu Pai, então não vai ter falta de recursos na minha casa também. Não existe ansiedade, depressão e pensamentos de morte no reino do meu Pai, então não vai haver ansiedade, depressão e pensamentos de morte na minha casa também. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, estabeleça sobre o lugar onde você chama de lar as realidades do reino do seu Pai, e tudo vai mudar ao teu redor. Isso não tem a ver com a América, isso não tem a ver com o Brasil, isso não tem a ver com a nação que você está, isso tem a ver com o tipo de ambiente que você gera. Porque nunca teve a ver com o lugar, irmão. Nossa segurança, nossa alegria, nossa convicção sempre teve a ver com uma pessoa. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, e tem alguém que está recebendo algo de Deus nessa manhã, é que para dizer sim, você precisa dizer não. Para dizer sim para os sonhos de Deus, você vai precisar dizer não para alguns sonhos que você tem. Para dizer sim para a vontade de Deus, você vai ter que dizer não para as suas vontades. E muitas vezes a gente não consegue romper porque a gente esquece o fato de que antes de nós desenharmos coisas a nosso respeito, Deus já havia desenhado também. Olha que interessante isso. Eu tava lembrando de algo que eu estudei uma época sobre o apóstolo Paulo, e sabe o que me chama a atenção, Vini? O apóstolo Paulo, ele era um judeu legítimo. Os pais deles, de Paulo, enviaram ele para que ele estudasse aos pés de Gamaliel. Paulo, ele foi educado para se tornar quem ele se tornou. Paulo, ele foi doutrinado a se tornar quem ele se tornou. E Paulo tinha tanto zelo pelas coisas da igreja que ele perseguia cristãos. Ele dava ordem para que cristãos fossem assassinados. Entenda isso em nome de Jesus. Paulo, ele perseguia com toda a sua força o crescimento da igreja.
Então Paulo se tornou exatamente quem seus pais queriam que ele se tornasse. Mas tem um momento na história de Paulo em que o Deus de Paulo encontra com ele. E esse momento gera uma ruptura entre a expectativa que os pais de Paulo tinham a respeito de quem ele se tornava e a respeito da expectativa que Deus tinha de quem ele queria que Paulo se tornasse. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Chega um momento na nossa história em que, quando a gente se encontra com Deus, a pergunta de Deus para nós é: a partir de hoje você quer suprir qual tipo de expectativa? A que os seus pais têm a teu respeito, a que você tem a teu respeito, a que os teus amigos têm a teu respeito, ou a expectativa que eu tenho ao teu respeito? É por isso que, para dizer sim, irmão, a gente precisa dizer não antes. É esse ponto de ruptura que faz com que o Evangelho seja a maior transformação na história de alguém rendido a Jesus. A redenção, ela basicamente é a gente permitir a morte do velho para que nasça o novo. O grande problema é que a gente vê as igrejas crescendo, e foi feito um estudo algum tempo atrás, e o número que eles chegaram é que cerca de 70% dos cristãos dentro das igrejas não passaram pelo processo de conversão de natureza. Aceitos socialmente, mas não transformados naturalmente. Aceitos socialmente, mas não convertidos através da sua natureza. E a grande verdade é que esse é o motivo pelo qual muita gente está cansado, porque encontrou o Evangelho, mas ainda não se esvaziou das expectativas que tinha para abraçar as expectativas que Deus tinha. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Esse ponto de ruptura precisa mudar a nossa história. Eu imagino Paulo, é só uma analogia, ok? Imagino Paulo voltando para casa, e aí os seus amigos dizendo: e aí, Paulo, qual a próxima igreja que a gente vai fechar? Ele fala: cara, eu vou começar a plantar igreja. Como assim, Paulo? Eu tive um encontro com Deus e isso mudou a minha rota. Imagina Paulo chegando para os seus amigos, ele falando: e aí, Paulo, quais são os próximos cristãos que a gente vai perseguir? Ele vai falar: cara, eu vou ser um dos mais perseguidos entre eles. Por quê? Porque eu tive um encontro com Deus e isso mudou a minha rota. Irmão, uma das coisas mais tristes na história de uma família que teve um encontro com Deus é quando a rota dessa família não foi alterada. É quando a rota dessa família não foi transformada. É quando os pensamentos que você tinha antes de Jesus não mudaram depois de Jesus. Os sonhos que você tinha antes desse encontro não mudaram depois desse encontro. Entenda isso em nome de Jesus. Existe um princípio básico sobre a conversão no Evangelho. O homem que você era morre a partir do momento em que Jesus entra na tua história, para que possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Então, quando eu entendo que eu não estou sozinho, eu preciso entender que, para dizer sim para os sonhos de Deus, eu preciso dizer não para quem eu era. Dizer sim para o André de Deus, eu preciso dizer não para o André que os meus pais construíram, para o André que as minhas experiências construíram, para o André que as minhas crises construíram. Isso é conversão. Você está comigo? É interessante. A minha pergunta é: você crê que Deus tinha um projeto para a vida de Paulo? Quando entendo, os pais deles tinham um projeto também. Paulo tinha expectativas também. E o que vai mudar a nossa história, irmão, é a quem estamos respondendo. A que tipo de expectativa o teu coração está preocupado em suprir? Sabe, eu tenho uma urgência que me consome. Algumas pessoas perguntam: pastor, quando foi que você despertou para o teu chamado? Cara, eu despertei para o meu chamado num acampamento de jovens. Eu vi centenas de jovens rendidos e eu falei: Deus, eu quero viver isso aqui para a vida toda. Agora, o meu chamado despertou ali, mas o meu senso de urgência despertou com uma perda. O primeiro cara que eu ganhei para Jesus era o meu primo, se chamava Vaguinho, o nome dele. Ele era como um irmão que eu não tive. Durante o meu período de conversão, era o cara mais próximo. Então Vaguinho, ele era assim como eu, ele tinha uma série de resistências a respeito da igreja, ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas
a minha ruptura com o André que eu me tornei e o meu mergulho no André de Deus fez com que Vaguinho começasse a desejar viver o que eu estava vivendo também. E aí ele começou: primo, me leva no culto. Eu falei: vamos embora. Eu ia na Assembleia de Deus mais pentecostal que você imaginar, irmão. Eu chegava domingo 6 da manhã, pegava o culto de consagração, o culto das senhoras, o culto da manhã, eu só saía meio-dia. Tudo bem que eu estava afim da filha do pastor, ela estava no pacote, ok, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, irmão. Falei: ô Vaso, o que eu preciso fazer para levar a menina aí? Ele falou: cara, você precisa virar crente. Eu falei: amém, então tá bom. E aí eu comecei, cara, a ver a transformação do evangelho em Vaguinho. Meu primo, ele começou a experimentar coisas diferentes, desejar coisas diferentes, começou a viver coisas diferentes. Ele levantou a mão dele, foi à frente, se converteu. Ele foi em um acampamento de jovens comigo. Só que teve um momento da história dele, presta atenção nisso, em nome de Jesus, em que ele começou a flertar com aquilo que ele deveria ter esquecido que um dia já existiu. Você sabe por que o Evangelho convida a gente a queimar as pontes com o passado? Porque na primeira crise que você tiver, você vai aceitar a possibilidade de voltar para um lugar onde você um dia quis sair. Agora para pensar, irmão, você já parou para pensar na loucura que é a gente aceitar como uma opção viável voltar para um lugar onde a gente nunca mais desejava estar? É exatamente isso que acontece quando a gente não queima as pontes com o passado. É exatamente isso que tem roubado de muita gente a alegria na América, a nostalgia com o que viveu no Brasil. Irmão, a nostalgia é uma versão maquiada do teu passado, segundo memórias seletivas. Você só lembra do que era bom, aquilo que era ruim você não lembra mais. A minha pergunta é: se era tão bom, por que você veio para cá? Porque o calor do Brasil, a gente esquece quando chega o calor da Flórida. Só que quando estava lá em Bangu, falava: pelo amor de Deus, cara, que calor insuportável é esse? Estou falando sério. Aí vai comer aqui no fast food, cara, é só comida junk food, é só fast food. Irmão, mas quando estava lá e tinha uma série de limitações, pensava: mano, quando eu chegar na América, entenda isso em nome de Jesus, irmão. Eu estou dando um exemplo geográfico, mas esse exemplo se resume a tudo na tua história. Basta uma crise no casamento, já quer lembrar da ex-namorada. Se ela é tão boa, por que você não casou com ela, irmão? Se ele era tão bom, por que você não se casou com ele? Desculpa abrir esse parênteses aqui, esse desabafo para os brasileiros que moram na América. Mas é uma verdade. Você já parou para pensar que você está num lugar onde um dia você sonhou em estar e você pode ter parado de sonhar? E foi exatamente isso que aconteceu com meu primo. Ele começou a experimentar coisas novas, mas em um momento da história dele, ele começou a perguntar: cara, e se eu experimentasse isso de novo, será que tem algum problema? É a crise que a gente vive entre querer saber o limite do que é pecado e o que não é pecado. Irmão, você não foi chamado por Deus para viver na fronteira, você foi chamado por Deus para superabundar. Esquece as fronteiras. E aí um belo dia eu recebo uma ligação, e essa ligação mudou minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no escritório, o telefone toca. E aí na ligação do outro lado da linha alguém veio com uma notícia, falou: cara, o Vaguinho sofreu um acidente de carro e ele faleceu. Aí eu falei: primeiro discípulo, cara. Eu tinha tanta expectativa a respeito do que Vaguinho ia viver. Cara, ele tinha tanta fome de Deus. Vaguinho, ele estava com tanta intensidade desejando experimentar o novo de Deus, mas por um momento ele aceitou a ideia de voltar a ser quem ele era. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Quando Jesus nos convida a tomar a nossa cruz e seguir Ele, o que Ele está dizendo é o seguinte: ei, lembra que quem você era não existe mais. Lembra que quem você era não existe mais. É por isso que quando alguém se levantar para te acusar, você vai falar: desculpa, irmão, mas quem eu era, eu não sou mais. Quando alguém tentar te lembrar do teu passado, você vai falar: desculpa, mas você está falando de um tempo que eu não lembro mais. Por quê? Porque as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo.
Faz sentido para alguém aqui? A gente precisa blindar a nossa mente em relação a essa nostalgia. Não, meu irmão, queima as pontes com o passado, ele não existe mais. É por isso que a gente foi feito do jeito que a gente é. Você já parou? Murilo é um cara que é o nosso MacGyver aqui, né? Mas já reparou, Murilo, que você só consegue fazer qualquer coisa com as suas mãos e com os seus pés na direção da onde você está de frente? Você sabe por quê? É Deus dizendo, cara, eu desenhei vocês com o mesmo design que tem a ver com o tipo de vida que eu tenho para vocês. O que ficou para trás não faz sentido, porque se Deus se preocupasse com o que está atrás, a gente tinha olho nas costas também, irmão. Ele está dizendo, o que ficou para trás, esquece, irmão, já foi, agora foca no novo. Olha, porque eu estou fazendo coisas novas. Ei, eu estou fazendo coisas novas, diz o Senhor. Eu estou fazendo coisas novas. Terceira chave que eu quero compartilhar com você. Isso pode ser confuso para alguns, porque muitas vezes a gente aprendeu errado. Mas a terceira chave que eu quero compartilhar com você é que Deus quer exibir você. Você pode falar isso para quem está do seu lado, só para me ajudar a pregar? Diga, Deus quer exibir você, irmão. Olha o que diz João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Olha o que a palavra está dizendo para mim e para você. O meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. O que a Bíblia está dizendo é que a glória de Deus habita no meio da sua prosperidade, irmão. A glória de Deus se revela no meio da sua superabundância. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, a glória do meu Pai vai se revelar. Por quê? Porque você vai frutificar como nunca antes. O que Jesus está estabelecendo é justamente uma condicional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a glória de um Deus que o seu povo não prospera? Qual é a glória de um Deus que o seu povo vive em crise? Qual é a glória de um Deus que o seu povo nunca rompe? Qual é a glória de um Deus que o seu povo é inconstante? O que Deus está dizendo é o seguinte: ei, o que eu tenho para você não é inconstância, nem falta, nem crise, nem ausência, nem tristeza, nem apatia, nem depressão, nem ansiedade, nem angústia, nem doença, nem enfermidade. Por quê? Porque quando você frutificar como ninguém ao teu redor um dia já frutificou, eles vão olhar para você e vão dizer: só Deus poderia ter feito isso. Deus quer exibir você, irmão, porque você se torna um outdoor da graça de Deus. Deus quer exibir você porque a sua família vai se tornar um outdoor da graça de Deus. As pessoas vão olhar para você e eles vão ter plena convicção do que o Evangelho é capaz de fazer na vida de um homem que se rende a Jesus. Essa ruptura tem que acontecer. As pessoas têm que olhar para a gente e desejar ter o que a gente tem, desejar ser quem a gente é. Eu estou falando de essência, ok? Não estou falando de posses. Porque quando as pessoas olham para você e desejam ter quem você é, eles vão te perguntar o segredo e você vai poder dizer qual é. Olha o que João está dizendo. João está dizendo que a graça, ela quer me expor. A graça quer me exibir. A graça quer evidenciar o poder de Deus em mim. Agora lá em João 3,30, a gente lê João dizendo o seguinte: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Presta atenção nisso em nome de Jesus, irmão. Porque essa declaração e o entendimento equivocado a respeito dela tem feito muita gente deixar de desejar o destino profético que Deus tem para si. Quando João está dizendo que o meu desejo é que eu diminua para que ele cresça, a gente precisa entender que João estava
estava na conexão entre dois tempos. João foi aquele que Deus usou para quebrar o silêncio de Deus com o povo. 300 anos de silêncio de Deus com o povo. E aí Deus usa João como boca sobre o povo para apresentar o caminho. Você está comigo? Diga amém. Então João é o último profeta dessa antiga aliança. E Jesus, ele se apresenta como a manifestação da nova aliança. Quando João está dizendo isso, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele está respondendo a uma preocupação dos discípulos dele. Porque os discípulos começam a dizer: ei João, o número de seguidores de Jesus está crescendo, irmão. As pessoas já não querem mais se batizar com a gente, eles estão indo em busca de Jesus para que ele os batize. João, milagres e sinais e maravilhas estão seguindo Jesus e os seus discípulos. João, e eles começam a tentar fazer um contraponto entre aquele que aponta o caminho e aquele que é o caminho. E aí nesse contexto João fala: ei irmão, fique em paz, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Só que tem muita gente que pega esse princípio e acha que esse princípio é o que Deus espera de nós, e está tentando se esconder, quando na verdade Deus quer te expor. Tem muita gente que acha que as crises que a gente passa são uma ferramenta de Deus para tratar o nosso caráter. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai te dar uma crise para tratar o teu caráter. Não é assim que funciona no reino. Deus não vai te dar uma doença para tratar o seu caráter, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Por um princípio básico: ninguém pode dar o que não tem. Você está comigo? Então esse é o final do encargo profético de João Batista, mas logo em seguida começa a manifestação do novo de Deus. Então João está dizendo: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Mas olha o que Deus está dizendo para nós. Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Então assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo o seguinte: irmão, eu coloquei em você o poder de ressurreição que me livrou da morte. Agora brilha e deixa todo mundo desejar ter o que você tem. Agora frutifica em meio a tempestades e deixa todo mundo desejar ser quem você é. Agora flui apesar das circunstâncias e mostra para todo mundo que a paz que excede todo entendimento está disponível. Teve um tempo que Kezinha me perguntou: amor, por que a gente lê que na antiga aliança tinham sinais e maravilhas que a gente não vê nos dias de hoje? A gente vê Deus abrindo o mar. Você já se perguntou isso? Deus abrindo o mar vermelho, a glória de Deus se manifestando como coluna de fogo à noite para proteger o povo no deserto, a glória de Deus se manifestando como nuvem de dia para guardar o povo debaixo do sol. A gente vê sinais e maravilhas, a gente vê a terra parando quando o profeta ora para que isso aconteça, a gente vê o fogo descendo sobre os profetas de Baal. E por que isso não é tão visível hoje em dia? Eu falei: amor, eu creio que todo milagre que Deus faz é uma linguagem dele para comunicar com a criação. Naquela época, esse extraordinário de Deus mostrava que o único Deus vivo é o Deus que nós cremos. Mas na nossa época, na nossa geração, presta atenção nisso, eu estou terminando, irmão. Numa geração em crise, o maior sinal que o povo de Deus pode carregar para mostrar que Deus é vivo é enquanto está todo mundo em crise, você caminha em paz. Enquanto está todo mundo se divorciando, a gente está renovando alianças de casamento. Enquanto está todo mundo preocupado com para onde os seus filhos estão indo, a gente está com os nossos assentados ao redor da nossa mesa. Entenda isso, irmão. Pastor, Deus parou de enviar sinais? Não, Ele continua enviando. Só que eles são mais sutis. Você sabe qual é o sinal de Deus para essa geração? Para demonstrar que Deus ainda vive, o sinal dele é você.
Porque a gente fala para todo mundo, Jesus é suficiente, mas na primeira crise, irmão, tenha certeza, os seus familiares estão olhando para você para ver se a mensagem que você carrega é suficiente mesmo ou não. Porque se eu digo que Jesus é suficiente, mas na primeira crise eu estou desesperado, eles estão perguntando para si mesmo, se é suficiente, por que eu olho para vocês e sempre parece que falta alguma coisa? Se você está dizendo para mim que Jesus é suficiente, por que a ausência de um trabalho por uma semana te abate? Por que a incerteza no meio de um país estrangeiro te abate? Irmão, declarar que Jesus é suficiente é dizer para toda a criação, Deus preencheu todo o meu vazio e não existe mais nada em mim com falta, porque tudo foi preenchido. Eu juro que eu queria pregar uma mensagem um pouco mais inspirativa, mas o que Deus tem falado comigo nos últimos dias é exatamente isso. Ei, filho, a gente precisa trazer à memória dos brasileiros que estão na América o propósito pelo qual eles foram enviados para cá. E a única garantia que faz com que nada te abata é a garantia de que eu estarei com vocês todos os dias. Verdade que quando o Evangelho entrou na tua casa, irmão, você se tornou uma carta viva. Não tem mais jeito. Todo mundo vai olhar para você e vai associar que o que você vive é a expressão direta de quem Deus é. Então toda a tua inconstância, para muitas pessoas, pode fazer com que a fé não faça sentido. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Paulo diz que agora nós somos como cartas, escritas e lidas por todos, não escritas com tinta, nem em pedras, mas agora nós somos cartas escritas pelo próprio Espírito de Deus. Paulo está dizendo que eu e você somos cartas vivas, amém? O grande problema é que se o mundo acredita que nós somos cartas escritas pelo próprio Deus, a nossa inconstância na fé pode dar margem para o mundo acreditar que o nosso Deus é um Deus bipolar. Porque quando você veio para cá, você veio porque Deus te enviou. Agora você está em dúvida se é para permanecer. É louco isso, né? Eu já vi isso com jovens, eu pastorei jovens há 5 anos, mas me assusta ver isso com pessoas mais velhas também. Com jovens o que eu via muito era o seguinte: pastor, ela é a mulher da minha vida. Eu falei, irmão, você conheceu ela no Instagram, velho, calma. Não, pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu olhei a foto dela, eu senti um negócio dentro de mim, Deus falou comigo, é pra sempre, ela é a mulher da minha vida. Eu falei, amém. Aí dava uma semana aí, mano, e a mulher da tua vida? Ih, pastor, aquilo era laço. Irmão, das duas, uma, ou você não consegue entender o que Deus está falando, ou Deus muda de ideia a cada circunstância também. Quando eu assumo o papel de ser uma carta viva de Deus, eu preciso entender que tudo que vai se manifestar na minha história está sendo escrito pelo Deus da minha história. Segundo os Coríntios 3:23, e o instrumental pode subir, só o instrumental, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. É escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Deus, Ele desejou usar você para ser a maior manifestação do que a graça de Deus pode fazer em alguém. As pessoas que estão ao teu redor estão olhando para você, esperando ver o que Deus vai fazer na tua história. Por quê? Porque eles te conheceram antes desse encontro com Deus, e eles estão esperando para ver a diferença depois desse encontro também. E a última coisa que eu quero compartilhar para a gente fechar aqui, irmão, e para alguns essa chave pode ser libertadora quando a gente entende isso, quando a gente mergulha nisso. Você está comigo, amém? Quarta chave que eu quero compartilhar com você é: para de tentar entender. Vai ser mais leve para você. Olha para mim. Para de tentar entender, irmão. Pastor, você está dizendo que eu tenho que fechar os meus olhos para as realidades ao meu redor? Não, não, não.
Eu estou dizendo que você não... Eu não estou dizendo que você tem que fingir que o problema não existe. Eu estou dizendo que você não pode dar para o problema um lugar de governo na construção dos seus dias. Eu não estou te pedindo, irmão, para você se alienar em relação ao que acontece ao teu redor. Eu estou pedindo para você confiar que se Deus disse que está com você todos os dias, nem sempre vai fazer sentido, mas o fato de eu não entender não significa que Deus não esteja fazendo. Eu estou te convidando para a gente caminhar num nível de fé que nem sempre a gente vai saber para onde está indo, mas a gente vai saber quem está levando a gente para lá. Porque a fé não é estabelecida por aquilo que eu vejo. A palavra de Deus diz, olha, a gente não se move por aquilo que vê, a gente se move por aquilo que crê. Você sabe por que Deus estabelece esse princípio de uma fé que não se move por vista? Porque uma fé que se move por vista consegue enxergar tantas coisas no entorno que fica questionando se é para cá ou é para lá, se é agora ou é daqui a pouco, se é nesse tempo ou não. Quando a gente consegue enxergar, irmão, a gente tem muitos detalhes para se distrair também. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero levar para você para um lugar onde a tua vista não funcione mais. E aí então você vai ter que aguçar a tua audição. Por quê? Porque eu não consigo enxergar, mas quem me guia é a voz dizendo, é para cá. Isso, continua, não para, não para. Não para, isso, agora espera um pouco. Deus, mas por que eu tenho que esperar? Eu quero avançar. Ei, filho, não também é a resposta. Não agora, não desse jeito, não nessa empresa, não com essa pessoa. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem negócios que a gente está orando para Deus prosperar e não prosperam há anos. E Deus está dizendo, ei, você está pedindo para eu chancelar algo que eu nunca me alegrei. Sociedades que não frutificam, por quê? Porque você nunca perguntou para Deus se aquela sociedade alegra o coração dele. Agora você está pedindo para ele assinar embaixo. Deus não é, irmão, presta atenção nisso, nosso fiador nos nossos empreendimentos, nas nossas loucuras. O que Deus tem para nós não é chancelar o que a gente bem entende. O que Deus tem para nós é levar a gente para um lugar onde a gente não entende. Você está vivendo coisas que você não entende. Entenda isso, em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo explicar. Então fique em paz, é Deus quem está fazendo. Irmão, se você perguntar para alguém que está vivendo os melhores dias da vida dele, como ele chegou até lá, preste atenção nisso. Se ele souber te explicar, tenha convicção, foi o mérito dele que levou até lá, não a graça de Deus. A graça vai te fazer viver coisas que você não vai saber como explicar. Eu não sei nem por onde começar, irmão. Se eu te falar em que momento começou, pastor, a fluir a tua história, em que momento Deus começou a mudar, irmão, eu nem sei te explicar. Porque chegou um momento em que tudo aquilo que eu sonhava aconteceu. E aí Deus falou, e aí? Acabou? Zerou a tua imaginação? Eu falei, Deus, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Ele falou, então tá bom, então agora deixa eu começar, porque eu só posso começar o sobrenatural quando o seu natural se esvazia. Deus está dizendo para pessoas nessa manhã, deixa eu ser Deus na tua vida. Você está muito cheio de si para que consiga ser cheio de mim. Pessoas cheias de si não conseguem ser cheias de Deus, irmão. Por quê? Porque Deus, ele não vai ficar disputando espaço dentro de você. Não tenta entender. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Cara, isso é tão poderoso para mudar realidades, tirar pessoas da depressão, cadeias emocionais, sofismas, pensamentos de morte, crises existenciais. Olha o que Filipenses 4:7 está dizendo. E a paz de Deus, que excede o entendimento. A paz de Deus que vai além do que você compreende. A paz de Deus que vai além do que você consegue entender. A paz de Deus que vai além da tua lógica. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tem uma frase do Bill Johnson que eu acho maravilhosa, irmão, presta atenção nisso. Ele disse o seguinte: para você experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Uau, isso é muito forte, cara.
Você quer experimentar a paz que excede o entendimento? Quero, Deus. Então, a partir de agora, abre mão do seu direito de entender. Porque a paz que excede o entendimento não está mais preocupado com o que você entende ou não, mas é uma paz que faz com que você prospere, mesmo em meio às maiores circunstâncias adversas da tua vida. Vai ter gente que vai achar que você é louco, vai falar: mano, você tá anestesiado, você não está vendo o que está acontecendo. Você vai falar: não, eu decidi não entender, mas descansar. Eu decidi não me mover pela lógica, mas confiar. Deus disse que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. E isso é real. Hoje, como foi ontem, e vai ser amanhã também. Cara, você não está vendo? Está mudando o cenário. Vai mudar o governo, vai mudar a política, vai mudar a economia, irmão. Há alguns anos atrás, alguns meses atrás, para alguns aqui você vai ter que falar: alguns dias atrás, eu decidi abrir mão do meu direito de entender para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem me prometeu. Não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem me desenhou. Ei, não faz sentido para mim, mas faz sentido para quem me desejou antes de tudo ao meu redor existir. Hebreus 11:6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que Hebreus está dizendo é o seguinte: ou você tem fé e confia mesmo sem entender, ou você nem dá os primeiros passos de fé, irmão. Não vai fazer sentido, não tem lógica, mas Deus quis fazer. Eu declaro isso sobre você. Vão ter realidades que você vai viver em Deus, que pessoas vão pedir para que você explique. Você vai falar: irmão, Deus quis fazer, não tem outra resposta. Mas por que você? Mas por que tua casa? Mas por que tua empresa? Mas por que te chamaram? Mas por que os teus filhos? Deus quis fazer, irmão. Eu não questiono quando Ele quer fazer. Eu não quero mais entender, eu só quero experimentar. Eu não quero. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para mergulhar e confiar que o demais Ele fará. Você está comigo? Romanos 4:8, eu estou finalizando aqui, diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mas mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A palavra de Deus está dizendo: ei, Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque ele tinha fé na promessa. Abraão creu contra a lógica. Por quê? Porque ele tinha fé na promessa. E Deus está chamando a gente para viver nesse tempo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmão, entenda isso, eu finalizo aqui em nome de Jesus. Noé não começou a construir a arca quando a primeira gota de chuva caiu. Noé começou a construir a arca quando o dilúvio nem fazia sentido. Você sabe por quê? Porque toda a direção profética que Deus te dá fala a respeito de uma estação que ainda não chegou. Toda a direção profética que Deus te dá fala a respeito de um tempo que ainda não chegou. O que Deus está fazendo é o seguinte: ei, prepara as bases para aquilo que ainda vai chegar. Tenha fé. Deus, mas não faz sentido. Ei, não tenta entender, só faz o que eu te pedi. E aí Noé começa 100 anos construindo uma arca, sem que uma gota de chuva tenha caído. Sabe o que é interessante? Quando a chuva começa a vir, tem pessoas querendo construir a arca. Irmão, se você tentar construir a tua arca, quando o dilúvio começar, não dá mais tempo.
Abraão creu contra a esperança, por quê? Porque tinha fé na promessa. Noé se moveu contra a lógica, por quê? Porque tinha fé na promessa. E Deus está chamando homens e mulheres nessa manhã, Orlando, para se mover sem se preocupar com o que faz sentido, mas com Deus que prometeu. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Salmos 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegrias, trazendo os seus feixes. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 46 diz: ei, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus no meio dela está, e ela não se abalará. Deus ajudará a romper desde amanhã. Os gentios se esbravecerão, os reinos se moverão, mas ele levantou a sua voz e toda a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, ele é o nosso refúgio. Deixa de entender, irmão, só mergulha. Deixa de tentar entender, só descansa.